Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer a segunda parte da revisão para P1 e eu vou falar sobre variáveis aleatórias. Então, eu vou apresentar o slide do professor aqui e eu quero fazer um negócio relativamente breve para não ficar cansativo. Enfim, eu vou usar o exemplo aqui que está no slide, mas só contextualizando antes, né? O que são variáveis aleatórias, né? Variáveis aleatórias são funções que mapeiam os resultados de um processo estocástico, né? Então um processo aleatório. Então, por exemplo, uma função que vai mapear os resultados do lançamento de um dado, de uma moeda, como a gente vai ver aqui, a gente pode querer estudar o comportamento do lucro de determinada venda de produto, que depende, aqui no caso ele depende da produção de um cilindro e de uma esfera, que são, o, o, são processos aleatórios, né? A produção, ela pode ser boa, a esfera pode ser boa, curta ou longa, enfim. E aí a produção é aleatória. Aqui, por exemplo, né, o que acontece é que um empresário, ele pretende estabelecer uma firma para montar uma esfera, um cilindro. Então, o cara quer fazer uma empresa aí, que ele vai vender um produto, que vai ser uma esfera colada com um cilindro pintado. É isso que ele quer fazer. E aí a esfera ele compra de uma empresa e o cilindro ele compra de outra. E aí o que acontece? O cilindro ele pode vir bom, longo ou curto, e a esfera também pode vir boa, longa ou curta. E a, a chance, né, a probabilidade da esfera vir boa, longa ou curta está aqui, 0,70, 0,20 a 0,10, e a mesma coisa para o cilindro. Então, o que acontece? O produto final, a probabilidade dele ser ele ser um produto bom ou um produto que vai precisar de recuperação é, é aleatório, né? Tipo, o evento é aleatório por a produção da esfera do cilindro serem aleatórias. E aí, beleza, né? Aí, o que acontece? O que a gente quer estudar? Para estudar a viabilidade desse empreendimento, né? A gente quer entender se o cara vai ter lucro, né? A longo prazo vendendo esse produto. Então, para saber se ele vai ter lucro, né, tipo, a gente vai precisar descobrir qual que é a esperança matemática, né? Então, qual é quanto que o cara está esperando lucrar com esse empreendimento. E para isso a gente precisa mapear o lucro, né? Então, aqui a gente tem as probabilidades para cada produção da fábrica A e da fábrica B, do cilindro da esfera. E aí aqui a gente tem a árvore de possibilidades, né? Então, um cilindro e a esfera. E aí ele destrinchou as possibilidades ele destrinchou todas as combinações, né? Então, pode ser um cilindro bom com uma esfera boa, um cilindro bom com uma esfera longa, um cilindro bom com uma esfera curta, assim por diante. E aí, como são duas fábricas diferentes que estão produzindo o cilindro e a esfera, essa produção do cilindro e da esfera são eventos independentes, né? Então, para você encontrar a probabilidade, né, que nem eu tinha falado no outro vídeo, no caso de eventos independentes, para você encontrar a probabilidade de um evento ocorrer e de outro ocorrer, basta você multiplicar. Então, para você encontrar a probabilidade de um cilindro bom e uma esfera boa, você vai multiplicar a probabilidade de ter um cilindro bom pela probabilidade de ter uma esfera boa, que vai ser 0,80 vezes 0,70. Então, aqui ele mapeou todas as probabilidades para cada possibilidade de produção. E aí, aqui no exemplo, o que ele fez, né? Ele colocou o lucro, ele já tendo mapeado as probabilidades para cada combinação, ele colocou o lucro, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né, na real, que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre variáveis aleatórias discretas e no outro contínuas, né? O que é diferente? Qual que é a diferença? As discretas, tudo que tem nome discreto remete a contável, né? Então, tipo, matemática discreta são conjuntos finitos, né? E tudo que tem contínuo remete a infinito. Então, por exemplo, aqui no caso da variável aleatória discreta, a gente tem um número discreto, um número finito é um conjunto discreto, né? Um número finito de possibilidades de produção, né? Então, aqui a gente pode ter
BB, BL, BC, assim por diante. É um número contábil, né? E no caso de variáveis aleatórias contínuas, você tem infinitas possibilidades. E aí a gente vai ter que trabalhar com o cálculo diferencial integral. E aí essa é a diferença, né, de uma discreta para uma contínua. Porque, por exemplo, no caso da discreta, você tem tipo o lançamento de um dado, que você tem 6 possibilidades, lançamento de 2 dados, que você tem 36 possibilidades, lançamento de uma moeda, N lançamentos de moeda, enfim, você consegue mapear os resultados, porque eles são contáveis. Já no caso de alguns eventos, como o comportamento de altura, por exemplo, de pessoas, tipo, você pode ter infinitas alturas, né? Porque são infinitas, né? Tipo, entre 1,5 m e 2 metros de altura você tem infinitos valores, né? Então, você não tem como mapear isso de maneira com uma variável aleatória discreta, e você usa cálculo diferencial integral. E aí, mas, enfim, depois eu vou fazer parte 2 desse vídeo aqui, que eu vou falar sobre a contínua. E aí aqui ele mapeou o lucro para cada tipo de produto, né? Então, por exemplo, o produto final vai ser vendido por 25 e aí ele vai gastar R$ 5 para fazer a esfera e R$ 5 para fazer o cilindro. E aí, enfim, ele coloca, aqui não é relevante, né, essa parte, porque não tem tanto detalhe sobre os custos, mas aqui ele coloca que o produto bom, o produto com cilindro bom e esfera boa vai dar um lucro de 15, e essa é a variável que a gente vai estudar. Então, a gente está mapeando o lucro por possibilidade de produção. E aí aqui ele coloca, você vê que, por exemplo, o lucro de 10, ele se repete, né? Então, uma esfera boa, um cilindro bom com uma esfera longa e um cilindro longo com uma esfera boa dá um lucro de 10. E aí ele coloca em conjuntos, né? Então, o lucro, a variável aleatória x, que é o lucro, pode assumir valor de 15 no caso do evento A1, que é BB, 10 no evento A2, BLLB, 5 no evento A3, que é o conjunto LL, e prejuízo de 5, né, lucro de menos 5, evento A4, que é todos esses aqui que dão menos 5. BC, LC, CB, CL, CC. E aí, por que ele fez isso? Né? Porque a gente quer estudar o lucro, né? A nossa variável aleatória é o lucro. Ele quer estudar a viabilidade do empreendimento dele. Então, ele quer saber se esse negócio vai dar lucro a longo prazo. Então, a gente quer criar uma função que vai mapear o lucro e a probabilidade de lucro. Então, a probabilidade de cada quantidade de lucro. Né? Então, aqui ele colocou probabilidade de A1, o evento A1, é 0,56, do evento A2 é 0,23. Por quê? Porque você soma 0,16 com 0,07. Do A3, que é de 5, é 0,02. O A4, você vai somar a probabilidade de todos esses aqui, BC, LC, CB. E aí, com isso, já tendo mapeado o lucro, você vai chegar nessa tabelinha, né? E aí, aqui você fez uma distribuição da variável aleatória x. Então, você tem x, x seria o lucro, que é a nossa variável aleatória, e p de x é a probabilidade de você ter esse lucro. Então, a probabilidade de ter o lucro de 15 é 0,56, de 10 é 0,23, de 5, 0,02 e menos 5, 0,19. E aí, tudo isso soma 1, né? Porque são todos os eventos possíveis. E aí, com isso, a gente definiu uma função, né? Então, se ele, no exercício pedisse, por exemplo, qual é a função, qual que é a função aqui que ocorre e tal, né? A função da distribuição da variável aleatória. Então, você vai fazer f de x igual a 15, se p de x igual a 0,56, se x igual a 15, 0,23, se x igual a 10, 0,02, se x igual a 5, e 0,19 se x igual a menos 5. E aí você fez uma função para a distribuição da variável aleatória x. E aí é isso, né? Aí aqui com isso você consegue calcular aqui tem vários outros exemplos, né? Bolas vermelhas, enfim. Aí aqui com isso você consegue calcular a esperança matemática. A esperança matemática nesse caso, ela nada mais é do que o lucro médio que o cara vai ter a longo prazo. Então, a esperança matemática é literalmente uma média, né? Que você vai multiplicar aqui tem a fórmula, né? Acho aqui embaixo. É o somatório com i variando de 1 até n, sendo que n é o número de eventos possíveis, de x e pi. Então, x1 vezes probabilidade de x1, mais x2 vezes probabilidade de x2, x3 probabilidade de x3, x4 probabilidade de x4.
Então você vai simplesmente fazer essa média aí, né? E aí você vai chegar aqui, que é o que o cara fez aqui. 0,56 vezes 15, mais 0,23 vezes 10, 0,02 vezes 5, 0,19 vezes menos 5, chega em 9,85. Então, a esperança matemática, ela, que aqui é representada pelo lucro médio, né? Ela é nada mais que um somatório, né? Você vai multiplicar a probabilidade do evento ocorrer vezes o valor de x, que é a nossa variável aleatória, nesse evento. E isso para todas as possibilidades. E aí aqui a gente tem a variância, né, que é essa formulinha que ele colocou aqui. Então, sendo que I de x representa a esperança matemática, então é outro somatório. E o desvio padrão, ele é a raiz da variância, né? Enfim. E aí aqui embaixo ele colocou vários modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. Então você tem, por exemplo, a uniforme discreta, em que a probabilidade dos eventos ocorrer é sempre igual. Por exemplo, o lançamento de um dado. A probabilidade de sair 1 é igual à probabilidade de sair 2, que é 3, 4, 5, 6, que é um sexto. Então, um dado de 6 faces, né? Então, tipo, não é que você vai precisar decorar isso aqui, né? Você vai conseguir chegar nisso aqui sabendo o modelo de variáveis aleatórias discretas, né? Então, o que acontece aqui a esperança de x é a somatória de i variando de 1 até n, x e pi, só que pi é sempre igual, que é 1 sobre k, sendo que k é o número de eventos. Então, você isola k, né? E vai dar na mesma, né? Tipo, você conseguiria chegar nisso sem saber essa fórmula, você conseguiria fazer a distribuição de uma variável aleatória discreta, uniforme discreta, sem saber essa fórmula, só sabendo a fórmula da esperança e da variância para variáveis aleatórias discretas, entendeu? Então não é que você vai ter que decorar tudo isso aqui, né? Tipo, você consegue chegar nisso aqui, nessas fórmulas de cada uma, sabendo o modelo geral, né? E aí cada uma tem as suas especificidades. Aí ele colocou, por exemplo, além da uniforme discreta, ele colocou a de Bernoulli, né? Que é a de Bernoulli é aquela do fracasso ao sucesso. Então, por exemplo, o lançamento de uma moeda. Aí, além da de Bernoulli, você tem tipo a distribuição binomial, são N ensaios de Bernoulli, né? Então, sei lá, 10 lançamentos de moeda, por exemplo, é um ensaio de Bernoulli. E aí ele colocou, acho que aqui embaixo, a hipergeométrica. Deixa eu ver. A hipergeométrica, que é um outro tipo de distribuição. Enfim, são modelos matemáticos, né, de distribuições de variáveis aleatórias discretas que existem na natureza. E aí eu daria uma atenção especial para ensaios de Bernoulli e distribuições binomiais, que são aquelas que são feitas em ensaios de Bernoulli, né, que é provavelmente o que vocês vão ver com mais frequência. Bom, nesse vídeo acho que é isso, uma revisão zona geral de variáveis aleatórias discretas. Aqui ele colocou de Poisson também. Enfim, variáveis aleatórias discretas. E agora na segunda parte aqui eu vou falar sobre variáveis aleatórias contínuas. Só uma coisa aqui tem uma tabelinha que mostra aqui, né, os parâmetros, a fórmula da esperança e da variância, enfim. Então, só o que eu estava querendo dizer é que, tipo, todas essas fórmulas aqui, elas seguem o modelo geral de variáveis aleatórias discretas, das fórmulas de variáveis aleatórias discretas. Mas como cada uma delas tem a sua particularidade, elas foram adaptadas para isso aqui, tá ligado? Então, por exemplo, no caso de Poisson, você tem um lambda aqui, tipo, no caso da de Bernoulli, você tem P vezes 1 menos P, enfim, cada uma tem a sua particularidade, mas todas elas são distribuições de variáveis aleatórias discretas. Acho que é isso. Vou mandar esse videozinho para vocês e vou falar sobre as contínuas e mando também.